Você teria coragem de dormir em uma casa onde, segundo dizem, ninguém consegue escapar da morte? No Nordeste do Brasil, especialmente na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, existe uma lenda urbana que atravessa gerações em silêncio. Moradores antigos contam essa história como um aviso. Não aparece em guias turísticos, não tem placa, não tem endereço famoso, mas quem vive ali sabe exatamente de qual casa estamos falando. Ela é conhecida como a casa onde sempre morre alguém. Uma construção antiga em um bairro tradicional da cidade, onde, segundo a lenda, nenhuma família consegue morar por muito tempo sem que alguém morra dentro dela. Essa história começou a circular entre moradores de bairros antigos do Recife, principalmente em áreas próximas ao centro histórico, onde muitas casas são centenárias. A versão mais aceita diz que, décadas atrás, ali aconteceu uma tragédia familiar muito grave. Alguns afirmam que foi um assassinato, outros dizem que foi uma sequência de mortes sem explicação médica. O fato é que depois desse episódio, a casa passou a ganhar uma reputação sombria. Sempre que uma nova família se mudava, não demorava muito para alguém morrer. E a fama nunca mais deixou aquele endereço. Segundo os moradores antigos, a casa parece absolutamente normal. Nada de vultos, nada de gritos, nada de aparições. Mas depois de alguns meses, pequenas coisas começam a acontecer. Portas que rangem sozinhas, objetos fora do lugar pela manhã, um frio estranho em certos cômodos. E então, alguém adoece. Às vezes é um mal súbito, às vezes um acidente doméstico. Em alguns casos, a pessoa simplesmente dorme e não acorda mais. Depois disso, a família abandona a casa às pressas e pouco tempo depois, outra família ocupa o mesmo lugar. Um morador antigo do bairro contou um relato que até hoje é repetido entre os vizinhos. Segundo ele, uma família com 2 filhos alugou a casa no início dos anos 90, sem saber da fama do lugar. Durante meses, tudo correu normalmente, até que o pai começou a passar mal todas as noites dentro da casa. Dizia sentir falta de ar, pressão no peito e uma sensação constante de estar sendo observado. Uma madrugada, ele passou mal no quarto e morreu antes de chegar ao hospital. A família deixou a casa no dia seguinte. O mais assustador, segundo o morador, é que essa não foi a primeira, nem a última morte naquele endereço. Uma curiosidade pouco conhecida é que essa casa recebeu vários nomes ao longo dos anos. Alguns chamavam de Casa da Esquina, outros Casa da Morte. Entre os mais antigos, simplesmente a Casa Amaldiçoada. Há quem diga que padres da região já foram chamados para benzer o imóvel mais de uma vez. Outros afirmam que sempre que alguém tenta reformar a casa, alguma tragédia acontece antes da obra terminar. E até hoje, segundo moradores, o aluguel daquele imóvel sempre aparece muito mais barato que o normal. Em 2026, a lenda da casa onde sempre morre alguém continua viva naquela região. A casa ainda existe. Algumas versões dizem que está fechada, outras afirmam que ainda é alugada, mas nunca por muito tempo. Os vizinhos continuam evitando falar do assunto em voz alta e muitos garantem que sempre que alguém novo se muda para lá, o bairro inteiro começa a observar. Talvez essa casa não seja amaldiçoada, talvez tudo não passe de coincidências, ou talvez existam lugares onde a morte simplesmente gosta de voltar, e essa seja um deles. As perguntas ficaram, as respostas ninguém explicou.